Graça e paz, amados irmãos, eu sou o pastor Diego Penha e gostaria de convidar você, junto com a sua família, a abrir comigo a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 2. Eu gostaria de dar continuidade a esse sermão. Nós meditamos da última feita, 1 Pedro capítulo 2, versos 11 e 12. Assim diz a palavra do Senhor. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém. Vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, graças te damos pela sua palavra, pela vida da sua igreja, que padece, Pai, que clama ao Senhor por misericórdia nesses tempos difíceis, nesses dias, Pai, que enfrentamos, Pai, não apenas um vírus, a luta contra um vírus, o coronavírus, mas também a luta contra, as lutas, melhor dizendo, contra diversas oposições, ó Pai, contra coisas que se levantam, Pai, contra a tua igreja, contra aqueles que perseguem a tua igreja e que tentam minar, ó Deus, a fé do teu povo. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis a ti em todo esse tempo, não apenas em dias bons, em dias em que há tranquilidade e calmaria, mas nos ajuda a ser fiéis, Pai, em dias difíceis também, em dias que a tua igreja se sente abatida, angustiada muitas vezes. Mas que o Senhor seja a nossa força e nos ajude a caminhar. Abençoa-nos, ó Deus, nos dá entendimento da tua palavra, nos dá compreensão. Que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, é o que nós te rogamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Então nós demos início a esse sermão, uma vida cristã exemplar, e nós tratamos em primeiro ponto na santidade na vida particular. Nós meditamos no verso 11, né? Foi o nosso foco. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, Paulo começa com essa, Pedro, melhor dizendo, começa com essa exortação, né? Exorto-vos. Mas ele intercede chamando se dirigindo aos amados. Aquele povo que é amado por Deus, aquele povo por quem Cristo deu a sua vida, aquele povo que foi alvo do amor de Deus. Essa é a igreja. E ele diz, eu exorto vocês. É por vocês serem amados do Senhor e porque eu vos amo, é que eu exorto vocês, a vocês como peregrinos e forasteiros. Então ele lembra a nossa pátria. Ele lembra aqui que não somos desse mundo, que nós estamos aqui de passagem, que a nossa vida aqui tem um tempo de validade e que o que nos aguarda é a glória eterna. A nossa pátria é celestial. E nós aguardamos a vinda do Rei da Glória com grande esperança, temor e tremor. Então ele diz a esses, a igreja, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, abstenham-se, fujam da imoralidade, fujam das tentações carnais, daquela área em que você é fraco, fuja de tudo isso. Porque o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, irmãos, e ele vai tentar tragar a fé de cada um. Ele vai tentar fazer você cair, muitas vezes, ao que você pensa que é forte, que você consegue sozinho, pela força do seu braço. É ali que o inimigo vai nos derrubar muitas vezes. Mas quando nós somos fracos, quando reconhecemos a nossa fraqueza, aí é que somos fortes, porque sobre vós repousa o poder de Cristo. E nós precisamos, meus irmãos, muitas vezes fugir, assim como José fugiu quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, que ficou nua diante dele. E ele foge então, porque ele tinha temor ao Senhor e ele não queria pecar contra o Senhor.
E ele interessante que ele termina o verso 11 dizendo que fazem guerra contra a alma. Então nós vimos a ideia aqui do grego, a psique, carrega também, pode ser traduzido por mente, né? A ideia de que o pecado começa na nossa mente, no nosso pensamento. É por isso que nós somos chamados a levar todo o nosso pensamento cativo a Cristo. Nós precisamos começar a ter domínio daí, irmãos. É no pensamento. E lançar aqueles pensamentos que não agradam ao Senhor para fora, para longe das nossas vidas, e orarmos ao Senhor e nos voltarmos para Ele pedindo perdão. Então, em segundo lugar, irmãos, vejamos a santidade na vida pública. O verso 12 diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então o apóstolo Pedro, ele teve o cuidado também de salientar que os cristãos na sociedade são representantes de Jesus Cristo. Isto é, o crente tem a responsabilidade de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que vimos em 1 Pedro 2,9. Vocês são raça eleita, vocês são um sacerdócio real, vocês são uma nação santa. E por isso, por serem propriedade exclusiva de Deus, vocês têm essa missão, esse propósito, esse objetivo de proclamar as virtudes do Senhor. E isso se faz também com a sua vida. Isso é especialmente verdadeiro, irmãos, quando se trata também de nossa relação com o governo e as posições e as pessoas em autoridade. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, disse Pedro no verso 12. A palavra exemplar significa bom ou atraente. O mundo deve olhar para a vida dos cristãos e admitir, mesmo que não aceitem a Cristo ou a Bíblia, que somos boas pessoas, que somos pessoas exemplares. Conforme Simon Kistemaker, os cristãos estão vivendo numa vitrine. Eles estão à mostra. A sua conduta, obras e palavras são constantemente avaliadas pelos não cristãos, que querem constatar se os cristãos vivem aquilo que professam. Então o texto diz, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras. Note que os pagãos, gentios, eles observam nossas boas ações. Mesmo se você não estiver ciente disso, os incrédulos estão observando a sua vida. Eles veem como você reage às coisas no trabalho. Eles veem como você lida com as coisas na faculdade, na escola, onde você estuda. Eles observam como você fala sobre os outros. Eles observam como você lida com os seus problemas. Eles observam como você trata a sua família, as pessoas que você diz que ama, que estão à sua volta. Eles observam como você se comporta na sua igreja. E Pedro diz que nós devemos manter um procedimento exemplar, para que, observando as nossas boas ações, eles glorifiquem a Deus no dia da visitação. Nesse ponto, eu gostaria que você parasse e refletisse. Você acha que quando as pessoas olham para a sua vida, para o seu comportamento, para a sua maneira, como você age, como você fala, como você pensa, glorifica a Deus? Ou você acha que a maneira como você vive, se comporta, traz desonra a Deus? Às vezes, meus irmãos, o crente vai abrir mão até mesmo de seus direitos, para que o nome de Cristo não seja vilipendiado, para que o seu testemunho não seja manchado e para que o nome de Deus seja glorificado. Pedro diz que aqueles que observam nossas boas obras devem glorificar a Deus no dia da visitação. Mas o que é o dia da visitação, irmãos? Antes de chegarmos ao ponto culminante desse texto,
deixe-me dizer que o dia da visitação é um conceito do Antigo Testamento, e ele se refere às ocasiões em que Deus visitava a humanidade para a bênção ou condenação. Vejamos algumas dessas ocasiões, então. Veja comigo o que diz o texto de Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Diz assim: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril, e nunca tiveste filho. Porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coisa imunda alguma. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus. Tremenda, não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho, agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste outra vez venha e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando este se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e, correndo, noticiou ao seu marido e lhe disse: Eis que apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu sua mulher, e tendo chegado ao homem, ele disse: És tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino em seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permita-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, eu não comerei de teu pão. E se preparares holocausto ao Senhor, oferecerás, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Porque perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares. Nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Vejam, irmãos, o texto iniciou dizendo: da linhagem de Dan havia uma mulher que era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor e esta mulher lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste um filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Deus visita o seu povo com graça, porque eles haviam sido entregues nas mãos dos filisteus por 40 anos. E esse filho que Deus concede, Sansão, livrará Israel do poder dos filisteus. Em Ruth, capítulo 1, no verso 1, diz que nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Então no verso 6 diz que Deus se lembrou do seu povo dando-lhe pão. Deus visitou o seu povo com graça, lhe concedeu alimento, sustento, provisão. Mais uma vez também, em 1 Samuel capítulo 3,
nós vemos Deus chamando Samuel. E Deus disse a Samuel que viria com julgamento, e Deus visita Samuel naquele tempo pela sua palavra, diz o texto sagrado. No Salmo 65, verso 9, diz: Tu visitas a terra e a regas, tu enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água, prepara o cereal, porque para isso a dispões. O Senhor visita a terra e a faz prosperar com a sua bênção. Também o Salmo 106, verso 4 diz: Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com teu povo, visita-me com a tua salvação. Meus queridos irmãos, Deus visitou a sua igreja, o seu povo com salvação, quando enviou Cristo. E ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E ele disse que envia outro Consolador, aquele que habitaria em nós e aplicaria essa obra de regeneração, do novo nascimento, de salvação na minha e na sua vida. Em Zacarias 10:3 diz: Contra os pastores se acendeu a minha ira, castigarei os bodes guias, mas o Senhor dos Exércitos tomará o seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Veja, aqui em Zacarias o Senhor diz que virá com julgamento. Porque, o verso 2 diz: Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Veja, Deus irá julgar os falsos pastores, os falsos mestres, falsos apóstolos, aqueles que enganam o povo enquanto tiram toda a lã da ovelha. Eles não ficarão impunes. O profeta Isaías escreveu sobre a visitação divina com propósito de julgamento também. Em Isaías 10:3 ele disse: Mas que fareis vós outros no dia do castigo? A calamidade que vem de longe. A quem recorrereis para obter socorro e onde deixareis a vossa glória? Por outro lado, irmãos, também em Êxodo 3, versos de 2 a 10, fala da visitação de Deus para anunciar a eventual libertação de Israel do Egito, o que seria também uma bênção para o seu povo, Deus visitando o seu povo para abençoar. Também em Jeremias 29, depois de seu povo ser exilado pela Babilônia, perder as suas casas, ficar longe da sua família, perder a sua liberdade, viver como escravo, o povo estava angustiado, pensando em desistir da vida. Então, o Senhor fala através do seu profeta Jeremias. Assim diz o Senhor em Jeremias 29:10. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer-vos para este lugar. Eu visitarei vocês com graça, com libertação. Eu atentarei para o meu povo. É como se Deus estivesse dizendo: eu não estou esquecido de você. Me busquem de todo o seu coração, eu serei achado de vós, diz o texto, e farei mudar a vossa sorte. E Deus mais uma vez visita o seu povo com graça, irmãos. O Antigo Testamento registra vários outros casos em que Deus visitou pessoas para a bênção e para julgamento. Como então os pagãos vão glorificar a Deus no dia da visitação? Alguns serão convertidos antes do julgamento, porque humanamente falando, eles observaram as boas obras dos cristãos que tanto perseguiram. Assim eles vão glorificar a Deus por sua graça salvadora e pela fidelidade do seu povo. Outros estarão diante de Deus com desculpas por sua incredulidade. E naquele momento, diante de Deus, os seus joelhos se dobrarão e suas línguas, outrora orgulhosas, confessarão que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para o crente, o ponto é que, como peregrinos, nós devemos pensar constantemente no dia da visitação. Lembre-se, nós não somos desse mundo. A nossa pátria está nos céus. E nós tanto aguardamos o dia em que nós ouviremos do Senhor: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Entra na terra que vos está preparada desde a fundação do mundo. E quando estivermos nesse mundo, enquanto estivermos neste mundo, hoje, nós devemos pregar para aqueles que estão no caminho para a condenação eterna, irmãos.
aqueles que estão caminhando para o inferno, para receberem a misericórdia de Deus antes que seja tarde demais. Quer queiramos ou não, estamos sendo observados. O mundo está assistindo. Se eles não nos veem refletindo o amor inabalável, não vão pensar muito na salvação em nosso Salvador. Por isso eu gostaria de lhe perguntar hoje, as pessoas podem ver Deus em sua vida? Suas atitudes e palavras evidenciam que você ama o Senhor? Você está preparado para o dia da visitação? Deus está chamando você para uma forma de vida radical, viver como um peregrino estrangeiro nesse mundo. A vida do profeta Daniel é um belo exemplo de alguém que caminhou com Deus e jamais negociou a sua fé. Daniel viu a Babilônia cair, mas ele permaneceu firme, foi promovido no reino de Dario. Deus honra aqueles que o honram. Deus é quem exalta e também quem humilha. Por que Deus permitiu histórias como essas nas Escrituras, irmãos? É para encorajar o povo em sua luta contra o mundo, a carne e o diabo. É um lembrete de que Deus está no controle de toda a situação. Nós podemos servi-lo sem medo das consequências. Quer enfrentemos a fornalha de fogo ou o leão que ruge, a nossa vida está sob os cuidados do Senhor. E Ele cumprirá os seus propósitos divinos para a sua glória. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus amado e santíssimo, nós te damos graças pela tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer sobre nós o teu rosto e tenha misericórdia de nós. Diante desse mundo caído, Senhor, ajuda-nos a brilhar a tua luz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe, meus irmãos.